Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e vamos aqui com mais uma rotina aqui no Quantum GIS. Tá? Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o procedimento da interpolação do tipo kernel, que é uma interpolação muito utilizada quando a gente envolve dados de população, tá? Dados epidemiológicos, dados de criminalidade, tá? Que trabalha aí numa perspectiva bidimensional. Tá? Então, eu explico, um ponto de vista mais conceitual, essa interpolação kernel no outro vídeo, tá certo? Está aqui na descrição, tá? Vocês podem verificar, tá certo? Aqui eu vou me ater ao procedimento, tá? Junto com esse procedimento, eu vou ter também a questão de adicionar a malha urbana, tá? Por meio do OpenStreetMap, do OSM, então é algo que vem agregado aí, uma coisa bem interessante para vocês, tá? A gente vai criar um shape de pontos, tá? Vamos associar aí a nossa variável, então a gente vai simular um surto de dengue em Alfenas. E para que é importante, né, esse tipo de mapeamento? Tá? É para nortear a gestão do ponto de vista de saúde pública, para a gente enviar, por exemplo, os agentes de saúde da família, o pessoal da fiscalização, para ver o que está acontecendo nessas áreas, nessas manchas, tá? Que nós vamos interpolar aqui com o kernel. Tá? Então é algo aí que vocês podem utilizar muito, tá? Algo realmente muito importante, tá bom? Fundamental aí para a pesquisa de vocês. Então, primeiramente, eu vou adicionar aqui o meu recorte espacial, tá? O município de Alfenas, que vocês já têm, tá? Ou o município que vocês queiram trabalhar, tá? Então vai ser o nosso recorte espacial. Então eu vou vir aqui em vetor, certo? Vou procurar aqui. Então estou colocando aqui então o município. Faço aquele procedimento, tá? Que a gente já está acostumado. Tá? Então a gente vem aqui na simbologia. Troca aqui a cor do preenchimento. Vou colocar aqui transparente. Tá? Cor do traço pode deixar essa mesma. Muito bem. Certo. Agora, nesse momento, tá? Eu vou pedir para vocês adicionarem um complemento muito interessante, tá? Dentre vários complementos, né, que o Quantum GIS possui. Como eu costumo dizer, o grande diferencial aqui dessa plataforma são os plugins. Então a gente vem aqui em complementos, a gente vem aqui em gerenciar e instalar complementos, eu já tenho alguns. Tá? E aí vocês vão vir aqui na opção não instalado e podem procurar OSM, é isso que vocês vão digitar, OSM. No meu caso, tá, como ele já tem, ele vai aparecer, é o que vai aparecendo de vocês, OSM Downloader, tá certo? É o OpenStreetMap. Tá? Esse OpenStreetMap é uma organização livre, aberta, vários pesquisadores, entusiastas aí do mundo todo, que realizam então a vetorização da malha urbana, do perímetro urbano, também questão de rodovias. Então tem muita coisa bacana aqui. Então é algo que vocês vão ver que realmente vale a pena. Bom, como vocês não têm esse complemento, né, alguns de vocês já têm, então quem não tem pode instalar o complemento, tá? No meu caso ele já está instalado, tá? Instala o complemento e aí vocês podem pôr em fechar. Então no meu caso, como eu disse, já está instalado. Bom, então, no meu caso ele apareceu aqui, né? Download OSM Data by Rectangle Selection, né? Um retângulo envolvente.
E aí, se vocês não acharem, pessoal, às vezes ele fica escondidinho. Então, por exemplo, aqui, né, nessas duas setas aqui, ó, aí procura aqui, né, tem que achar. Em algum lugar aqui ele vai colocar. Então, no meu caso, ele já colocou aqui, tá? Vocês certifiquem-se disso. E aí, olha só que interessante, pessoal. Eu clico nele, tá? E aí ele já vai mudar a forma do cursor, tá? Eu posso vir aqui, olha só, é o retângulo envolvente, tá? De Alfenas. Tá? Um pouquinho, com uma escala um pouquinho menor, mas já tá contemplando o município de Alfenas. Então, aqui norte, sul, leste, oeste, ó, questão do retângulo que a gente fez. Eu cliquei e arrastei, tá? Então, como que eu fiz, ó? Aqui com o ASM Downloader, eu cliquei aqui e o que eu fiz? Arrastei. Tá? Abriu aqui minha tela. E eu posso colocar aqui Load Layer, né? A camada depois do download. E o Save File, né? Para a gente poder salvar a localização. Eu venho aqui, tá? E aí algo que é já interessante. Já fiz alguns testes aqui, evidentemente. O que vocês vão fazer então? Criem uma pasta, tá, com o nome kernel. Eu vou criar outro. Tá? Vou colocar aqui no meu caso kernel 3. Kernel 3, tá certo? Já fiz alguns testes, né, como antes de fazer esse vídeo, como já tinha falado para vocês. Cliquem dentro então da pasta kernel de vocês. E aqui vocês vão colocar arruamento. Arruamento. Underline Alfenas. Tá certo? E vocês vão salvar, ele vai vir nesse formato OSM, que é o do OpenStreetMap. Certo? Muito bem. Bom, ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Bom, então vocês já salvaram, né? Arruamento Alfenas. E aí vocês podem vir e OK. Olha só, ele está fazendo um download, né? Aqui do que o servidor, então tem que estar com a internet habilitada, tá? Então, para essa escala aqui, ele está pegando aqui o número de megabytes, né, das feições que ele pode nos fornecer, e ele está falando que deu certo. Bom, aqui tem várias coisas aqui que ele colocou para essa escala, olha só que interessante. Então, a gente pode ver depois com mais calma todos esses arquivos, né? O que vai interessar para a gente agora é só a questão dos arruamentos mesmo. Então, esse OSM Multistrings aqui eu vou tirar. Esse OSM Multipolygons eu tiro também. Tá? Vou deixar aqui desabilitado. Esse primeiro também não me interessa. E ele vai ficar só esse OSM Lines aqui, ó. Tá? Muito bem. Vou aguardar um pouquinho. Certinho. Bom, o próximo passo que a gente pode fazer aqui, então, é o seguinte, ó. Então, a gente pode clicar aqui nesse OSM Lines, que diz respeito aos arruamentos e até a estrada ele acabou pegando. Eu venho aqui com o botão direito, venho em exportar, venho aqui em salvar feições como. E aí a gente já pode escolher, já vem a própria opção do Shapefile. O nome do arquivo, tá? Então vou aqui no meu kernel 3 e aqui eu vou colocar o meu recorte espacial, que vai ser arruamento, underline Alfenas, tá? Ele está colocando aqui o OSM, então não precisa, certo? Arruamento Alfenas, Shapefile, vai ficar desse modo aqui, tá certo? Então eu vou salvar, tá certo? Aqui o SRC a gente já pode colocar um Sirgas 2000, tá? Então no meu caso que ele já tem, ó, vocês podem
procurar depois, é o 31983. Se não aparecer aqui no de vocês, é só vir aqui, ó, 31983. Diz respeito, então, ao Cirgas 2000 Datum, tá? Confuso UTM. Tudo bem? Então, venho aqui, ele já colocou, deixa a opção do TF8, tá? E aqui não precisa colocar mais nada, tá? Só essa opção de adicionar o arquivo junto ao mapa, adicionar arquivo salvo ao mapa. Então a gente vem aqui, ele vai exportar, né? Tem bastante coisa aqui, tá certo? A gente vai filtrar ainda algumas coisas. Bom, então esses arquivos OSM eu já posso remover em outro momento. Eu posso vir aqui para explorar um pouco mais sobre ele, acho que é interessante, tá? Recomendo. Tá? Mas aqui para o nosso caso, aqui então a gente já pode devidamente remover. Certinho, pessoal? Olha só, ele acabou pegando, né, aqui vamos dizer assim, arruamentos, né, vias pavimentadas, não pavimentadas, tem drenagem junto, né? A gente vai ter que fazer uma limpeza nisso. Mas ele pegou aqui, se não me engano, aqui é Paraguaçu, aqui é Fama. Olha só que interessante, né? Então, para outras finalidades, ó, Serrania, acho que aqui é Areado, acho que não, aqui acho que é Divisa Nova, aqui é Areado, muito bom, né? Pegou aqui o entorno. Então, é algo aí que você pode usar para qualquer região, que é um arquivo bem rico. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, então? Vamos dar uma limpada nisso aqui, né? Então, eu vou desabilitar aqui. Eu posso cortar, por exemplo, essa linha com o meu polígono? Até posso, tá? Mas ainda vai ficar muito resquício aqui, né? Então, eu vou optar por fazer do seguinte modo. Eu vou apertar aqui o meu arruamento alfenas, né? Vou habilitar a edição aqui, ó. Eu venho nessa opção aqui de selecionar feições por área. Tá? É uma coisa um tanto caseira que eu vou fazer aqui, tá? Mas que para o nosso caso talvez seja melhor. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar tudo aqui, ó, e eu vou dar um delete. Ok? E aí eu tiro. Tá bom? A gente pode ir tirando essas seleções aqui, ó. Tá? Por quê? Porque eu quero só essa opção aqui, ó. Outra opção seria criar um retângulo aqui, né, um polígono, e cortar. Tá? Então também é outra opção. Tem várias opções, né, para a gente poder trabalhar. Tá? Então isso aqui também não leva tanto tempo assim, ó. Tá vendo? Rapidinho a gente tira, né? Até no tempo da gente criar o polígono já limpamos toda a área. Tá? Vamos deixar então só com a extensão do que a gente realmente vai trabalhar, ó. Tá? Aqui é só para não... Ah, dá para trabalhar com isso, professor? Dá também. Não tem nada impede, tá? Mas acontece que às vezes fica muito carregado, né? Ele demora para... São muitas feições, e muitas das vezes feições lixo, né? Então acaba que atrapalha a gente. Então, e é legal para depois a gente montar o nosso layout também, né? Vocês já sabem, né, como que monta o layout. Tenho também um vídeo de como que elabora esse layout. Então, olha só. Depois vocês podem verificar. Bom, aqui já ficou bem legal para a gente já trabalhar. O que eu posso salvar. Eu vou desabilitar aqui a minha feição. Tá? Depois vocês podem limpar um pouco melhor aqui, se vocês quiserem. A gente vai ficar só com aqui o nosso arruamento, nossa malha urbana aqui de Alfenas. Certinho? Muito bem. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos supor que a gente fosse para o campo,
tá? A gente fosse coletar os pontos de GPS, onde estão com as principais ocorrências, onde as equipes de saúde relataram ocorrências de dengue, tá certo? Os PSFs também, de acordo com a geocodificação, os endereços, de um ponto de vista espacializado, fornecesse esses dados para a gente. E eu tenho um vídeo, tá, que ensina como que coleta pontos de GPS. Você manuseia o GPS, vai a campo e depois, por meio de uma planilha, vocês conseguem montar ela certinha numa planilha do tipo Excel e colocar aqui também no SIG, tá bom? Então, dê uma olhadinha lá no vídeo, tá? É um capítulo à parte, tá? Não vou me ater a isso agora, tá? Aqui a questão é o kernel mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, para a gente poder ter a variável, a gente tem que ter o ponto, tá? A gente precisa espacializar. Como que a gente vai fazer essa simulação, pessoal? A gente vai criar, então, um shape de pontos. A gente vai distribuir de uma maneira, de uma certa forma, aleatória aqui na malha urbana. Vai criar um atributo, né, na tabela que diz respeito ao número de casos, tá certo? E aí a gente vai fazer a devida interpolação, tá certo? E aí a gente vai ver a questão das manchas, onde que elas estão se proliferando. E aí, onde que, de um ponto de vista espacializado, se deve ter mais atenção nesse sentido. Bom, vamos então criar, né, o nosso shape de pontos. Então, vocês já sabem, tá? A gente vem aqui, nova camada shapefile, aqui onde eu estou com o meu cursor, certo? Aqui. Então, para quem não viu, vou colocar de novo aqui, né, ó, nova camada shapefile, certo? É um arquivo vetorial. E aí a gente vai aqui em buscar. E aí, dentro da minha pasta kernel, eu vou criar, então, meu arquivo pontos, underline, o nome da minha variável, dengue, tá? Que é a proliferação de dengue. Vou vir aqui em salvar. Então, o tipo da geometria desse vetor é do tipo ponto, tá certo? E aí a gente também coloca já, vamos deixar tudo no mesmo SRC para não dar problema, tá bom? Isso é importante. Estamos aqui trabalhando então com siglas 2000, TM23S. E aqui o campo da minha tabela de atributos, tá, relacionado à variável, certo? Que é então, casos. Seria o caso de dengue. O tipo do dado, né, não é um tipo de dado de texto, então tem que prestar atenção. A gente vem aqui, por exemplo, em número inteiro. Vou trabalhar, por exemplo, casos de 1 a 10, onde a gente verificou isso hipoteticamente no campo, tá? Número inteiro, não vai precisar de número decimal, número real. Tá? Aqui o comprimento está bom, comprimento de 10, e eu posso então adicionar campos à lista. Tá? Temos o identificador e o número de casos, certo? Muito bem. Então, posso vir aqui em OK, certo? Ele criou, então, aqui ele criou o shape, e agora a gente pode editar, certo? Tem duas formas da gente atribuir os valores aqui, ó. A primeira é o seguinte, antes de mais nada, ativar, então, aqui o modo edição, certo? E assim como foi feito nos vídeos anteriores em relação ao polígono, agora a gente está tratando de ponto, né? Então, cada ponto vai ter aí um atributo. Então, a gente pode vir aqui adicionar ponto. Tá? Lembrando, tá, que cada ponto que a gente adicionar é a simulação, tá, de um endereço, de um geocódigo, de alguma coisa que a gente poderia ter coletado em campo e colocado aqui. Tá?
Então, vamos colocar aproximadamente, pessoal, tá? De 20 a 30 pontos, mais ou menos, certo? Vou fazer alguns aqui com vocês e vou ensinar os dois modos da gente atribuir os valores. Então, olha só, quando eu estou aqui, ó, no adicionar ponto, ele já mudou a cor do cursor. E aqui com o botão convencional, eu vou clicar, ele vai aparecer o ID, tá? E o número de casos, que é a variável. Então, o ID é 1, tá? E o número de casos, o número de 1 a 10, vou colocar 3. Tá? São valores aleatórios. E aí, a primeira coisa, eu posso colocar um OK, ele já vai aparecer aqui, então, um ponto. E eu vou ter que colocar mais uns 29, uns 25 aqui. Eu posso colocando assim, ó. Aqui eu coloco 2 e aqui o número de casos, 8. Valores aleatórios. Outro aqui, ó, tá? 3, aqui eu vou colocar 5. Tá? Ou também eu posso fazer do seguinte modo. Eu posso clicar aqui, ó. Eu digito 1 e aqui 1 e depois eu posso mudar tudo isso aqui, ó, na própria tabela de atributos. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, são essas duas maneiras. Então, vou fazendo desse modo, certo? Vou fazer mais um aqui. E aí eu vou parar o vídeo. Evidentemente, vou fazer mais alguns. E eu vou mostrar como que muda, tá? Como que a gente consegue manipular esses valores aqui na própria tabela de atributos. Bom, vamos ver então. Bom, pessoal, aí eu criei aqui 30 pontos. Tá? Eu vou vir aqui na minha tabela de atributos. Clico então com o botão direito em cima do arquivo que eu estou editando. Venho aqui em abrir a tabela de atributos. Tá? Vejam bem, estou com a minha edição ligada. E aqui o ID 1, 2, 3. Tá? A variável 3, 8, 5. E aqui nos outros, ó, então aqui é a segunda forma da gente editar, né? Tanto o ID quanto o número de casos, eu não coloquei nada. Eu deixei para colocar depois. Tá? Então, como que a gente faz? Ó, aqui no 4, ó. Estou colocando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E assim sucessivamente. Tá bom? Vou criar aqui então. Vou dar um pause e vou editar essa tabela. Tá? E do mesmo modo, vocês podem editar esse outro lado aqui, né? Então, aqui no campo 4, né? Valores aleatórios, né? Como eu disse para vocês. 2, 9, 4. É uma simulação. 7, tá? 2. Aqui eu deixo 1. Aqui 4 de novo. Aqui 3. Tá? Aqui 8. Certo? De modo que realmente fique aleatório. Então, vou fazer mais alguns aqui e a gente já vai estar completa essa tabela aqui. Bom, então aqui está tudo completinho, tá certo? É interessante deixar aqui, nesse caso não faz tanta diferença, mas é bom, porque caso eu queira mudar algum dado aqui dessa outra coluna, é importante estar organizado o ID também, tá? Para facilitar a nossa busca. Tá? Fica o dado ele ficar mais organizado. Então, posso aqui salvar a edição, tá? E aqui eu posso já fechar, certo? Alternar modo de edição, então aqui eu vou fechar, certo? Então, mesmo que eu queira mudar aqui, eu já não vou conseguir, tá certo? Já fechou o modo de edição e salvou, né? Posso fechar minha tabela de atributos. E agora, pessoal, a gente pode vir aqui no menu processar, tá? Em caixa de ferramentas, tá? Ou simplesmente aqui na engrenagem azul, tá? Que é a caixa de ferramentas também num outro local. Então já tem aqui os testes que eu estava fazendo, mas então vocês podem vir aqui, ó, procurar aqui kernel e vir aqui em kernel density estimation. Tá? Existem outros algoritmos, tá? Outros plugins, na verdade, que utilizam esse algoritmo do kernel,
mas eu gostei de trabalhar mais com esse aqui, ó, tá? É o que me deu menos problema. Kernel Density Estimation, dentro desse plugin. Então, aqui, né, o único atributo que ele trabalha é o de pontos, então é isso mesmo, pontos denk. Tá? O peso é a variável. Então, a variável, o fenômeno que a gente está estudando são os casos, tá? E essa proliferação, esse surto, né, que a gente está trabalhando. O raio, vejam bem, pessoal, é o raio de busca. Então, igual eu já falei lá no outro vídeo, né, que eu explico melhor a questão do kernel. Tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Para a gente saber, né, estimar de modo aproximado, né, o melhor raio de busca, a premissa, tá, é saber a questão da média entre a distância das amostras, dos pontos amostrais, ou seja, desse ponto para esse. Aqui a gente tem 635, tá? A gente tem esse raio aqui, ó, tá? Se eu coloco daqui para cá, 1000, né? Aqui 1400, né? Aqui 2000, mas aqui já está um pouco distante. É uma distância média entre as amostras, né? Então, vamos colocar aqui, ó, daqui até aqui 739, ó, 792, 1000, né? 1300, ó, 1150, e a gente vai chegando numa média aproximada, tá? Então, dependendo da concentração dos dados, pode ser que você tenha uma média menor, mais ou menos 750, 800, 1000 metros, tá? Esse vai ser o raio de busca. Por que é importante, pessoal, esse raio de busca? Esse raio de busca, tá? Ele vai estimar para a gente, então, num plano bidimensional, a mancha, tá, dos maiores valores, dos valores médios e dos valores mais baixos, sobretudo os pontos quentes. Tá? Esse é o grande destaque, é o que o conceito chama de hotspots. Tá? E são nessas manchas, né, que a gente vai estimar que é onde que será demandada mais atenção, principalmente pelos agentes, tá, epidemiológicos, agentes de saúde da família, tá, ver o que está acontecendo, tá, assim, aprimorar as ações, a atenção do ponto de vista, né, como eu falei anteriormente também, ver o que está acontecendo, se são áreas que estão com vetores, as áreas que estão com a mancha maior, áreas que estão com mais vetores, então uma caixa d'água abandonada, um terreno baldio, né, fechado, que ninguém consegue entrar, tá? Uma área de mata que tem, né, entulho, resíduos sólidos de construção civil, tá? Então tudo é averiguado para a gente poder fazer com que essa mancha ela diminua, tá? Então vocês vão entender. Então, distância aproximada aqui, tá? Vamos fazer um teste, então, com o valor de 1000, tá certo? Vamos ver o que vai dar aqui, então. Vamos aqui em Kernel Density Estimation. Tá? Então, vamos voltar, né? Pontos, pesos. Então, vai ser, então, a variável casos. O raio de busca, nesse caso, tá bom, pessoal? É nesse caso. Então, aí vai depender aí da natureza do dado de vocês. Tá certo? Fica atento a isso. O algoritmo que melhor trabalha aqui, Quartic Kernel. Aqui, na verdade, é a extensão de saída, tá? Vai ser, então, o próprio arruamento. Então, ele vai dar aqui, se vocês perceberem, o retângulo envolvente aqui das coordenadas. Já dá até a questão do EPSG do Sirgas 2000. Aqui o tamanho da célula, a gente pode colocar, não ficar muito grande, né, um pixel muito grande, um valor de 50, mas não tem problema, nesse caso, se deixar 100 também. A forma, então,
como vão ser mostrados os dados, vão ser aqui em células, os pixels, e o kernel, tá? A gente pode fazer um teste ou pode até já salvar no arquivo, tá? Para salvar no arquivo, vocês podem salvar aqui, tá? Vou mostrar aqui os dois modos. Então, vou procurar aqui a minha pasta. Ele vai salvar nesse formato aqui. Então, posso colocar kernel dengue. Ok? Posso vir em salvar. Tá? Certo? Ou eu posso deixar como um arquivo temporário também. Tá certo? Posso fazer alguns testes. Tá? Então, são essas duas formas. E eu coloco aqui para abrir arquivo de saída, depois executar o algoritmo. Então, vamos ver aqui o que ele vai dar. Bom, então eu gerei, tá certo? Fechei a janela depois que ele gerou, certo? Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Então, fechei aqui a minha janela, tá? Ele gerou, tá? Então, depois que ele gerou, eu fechei a minha janela, tá? Então, aqui eu já posso vir aqui com o botão direito em cima do arquivo, venho aqui nas propriedades, venho aqui na simbologia, vou aqui em banda simples falsa cor, tá? Para melhorar a questão do contraste, para aparecer melhor a mancha, eu posso vir aqui em configurações valor mínimo máximo, a gente vem aqui em cumulativa, certo? Ele vai espalhar um pouco mais. Aqui eu inverto, tá? O meu gradiente de cores, tá? Vou aplicar e aqui ele fez aqui então o meu kernel, certo? Aqui, pessoal, o que ele fez? Para cada ponto, então vou até jogar aqui ele embaixo do ponto, tá? Cada ponto, eu vou até colocar aqui o rótulo, né, do meu ponto, certo? Vou colocar aqui os casos, e vou colocar aqui com fundo, deixa eu ver aqui, certo. Ó, aqui com o número de casos, tá? Para cada caso, ó, eu vou colocar aqui o arroamento aqui também, ó. Vou mudar a cor do arroamento para ele aparecer um pouco melhor também. Vamos ver aqui se eu colocar uma cor um pouco mais escura. Isso. Tá? Para cada ponto, ó, para a distância, tá, do raio, tá, de 1000 metros que eu coloquei, ele dividiu por pixel o número de casos. Tá certo? Então aí ele foi colocando, olha só, a questão da concentração dos casos de dengue. Qual que é a melhor leitura, tá, que a gente pode fazer em relação a esses dados aqui? O primeiro, do próprio ponto, do valor do próprio ponto, tá certo? E do ponto de vista qualitativo, a gente vai trocar essa legenda aqui, ó, por valores baixos, médios e altos, certo? Porque não vai fazer tanto sentido, tá? Essa leitura aqui de 0 a 0,002. Na verdade, ele dividiu, do ponto de vista bidimensional, para cada pixel, tá, o quanto que ele estimaria de 9 a 7 nessa distância de 1000 metros aqui, ó. Então, ele foi dando ele foi dividindo por esses valores aqui, ó, tá? Que estão em vermelho, tá certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente troca, ó, tá? A gente vem aqui em propriedades, vem aqui na simbologia, e aqui, ó, a gente vai colocar o que interessa, tá, para uma leitura do ponto de vista da cartografia temática. Um valor qualitativo, né, de baixo, médio e alto. Então, vou colocar aqui, ó, baixo, tá? Aqui um valor intermediário, médio, tá? Aqui outro valor intermediário, aqui eu vou colocar alto. Tá?
Então vai ficar mais condizente. Inclusive, vou pedir para vocês depois trabalharem aí com o layout. Tá? Então tem o vídeo, tá? que fala sobre o layout aqui dos meus vídeos, tá bom? Que vocês podem pesquisar. E aqui algo que é importante, né, bem interessante também. Na verdade, vocês podem fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui, ó, o Google Satélite, tá? A gente pode colocar aqui no nosso kernel, tá? A gente pode trabalhar aqui com a transparência, tá? E aí de modo bem espacializado, ó, vamos ver como que ele vai ficar aqui, ó. Isso, exatamente, ó. Então aí eu consigo ver quais são as regiões da cidade que estão com as manchas maiores, ó. Então, um cuidado que, por exemplo, a gente tem que ter aqui com o Jardim Elite, ó. Então, por exemplo, aqui nessa região aqui, ó, tá? Também tem que tomar um pouco de cuidado. Deixa eu até mudar aqui a cor do arruamento. Pegar aqui e colocar uma cor que possa destacar mais. Olha só. Então, próximo aqui a Vila Teixeira também, ó. São regiões, né, que os gestores vão observar a partir da coleta de dados em campo e dessa geocodificação que a gente coloca aqui e vai, de fato, tá, ampliar a questão da campanha, né, a questão da campanha, da política de enfrentamento dos casos. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, tá, e essa é uma característica bem marcante de dengue, é que aqui a gente tem o número de casos, mas junto com esse número de casos, a campo, com certeza você vai verificar questões aí que eu, né, já havia mencionado em relação a imóveis abandonados, né, a caixa d'água aí que, né, estão em terrenos baldios, resíduos sólidos da construção civil. Então, tudo isso ajuda, tá certo? Então, onde as campanhas precisam ser intensificadas. Tá? Então, é algo, assim, do ponto de vista de gestão de saúde pública, muito importante, tá, para a gente trabalhar. E aqui, por coincidência, né, deu uma feição circular de concentração. Então, ficou bem interessante e eu acho que deu para pegar certinho. Tá bom, pessoal? Então, por último, eu posso pegar, posso até desabilitar aqui. Depois vocês podem, né, voltar aqui com a transparência. Tá? Aqui voltem, né, com as cores do arruamento. E aí, pessoal, vocês, por exemplo, podem pegar esse kernel aqui, se o teste ficou interessante, ficou bacana. E qual que é a intenção aqui? Fazer com que as manchas, de certa forma, né, que tem os valores mais próximos, elas se liguem. Tá? Então, com 1000, tá? Vou até ficar próximo aqui da ligação, a gente já fica bacana para poder trabalhar. Tá? Então, o que não pode acontecer? É ficar umas bolinhas isoladas, vamos dizer assim, né? Uns círculos isolados. Não, a gente já tem aqui o conceito de mancha, né, de proliferação. Aqui também, né, ó, olha só, aqui também está acontecendo alguma coisa, né, é preciso uma verificação em campo mais pormenorizada, tá certo? E deixar com os rótulos. Eu acho que é importante ter essa questão quantitativa, que a gente avaliou, né, essa mancha que está qualitativo, né, mais voltado ao vermelho, né, mais proliferação, dado o raio de busca que nós utilizamos, em relação à distância média entre as amostras, no nosso caso deu 1000, aproximadamente 1000, tá? E aí no de vocês vai dar um pouco diferente, vocês vão ter que calcular isso aí, tá? E do ponto de vista quantitativo, a gente, de fato, deixar aqui os valores, né?
Então, de casos, fica interessante aí para a gente poder ampliar as nossas análises. E a campo, né, conforme, né, se vocês verificarem mesmo essa situação em campo, para essas regiões onde as manchas estão vermelhas, pode você já codificar um ponto onde você acha, por exemplo, um vetor de proliferação, alguma coisa, um terreno baldio, né, alguma coisa aí que está abandonada, né, um imóvel aí que é um difícil acesso para poder fazer a inspeção, tá? Já se utiliza também, né, questão de drones, né, para poder verificar onde estão esses focos, né, de vetores de dengue, certo? Então, algo aí muito importante para se trabalhar. Pode-se trabalhar também com outras variáveis, né? Então, talvez leishmaniose. Então, é um exemplo que eu trago no outro vídeo também, explicando alguns exemplos, né, que foram utilizados. Hepatite. Né? Então, a variável epidemiológica é importante para a gente trabalhar aqui. Tá certo? E então, que por último, ó, a gente pode vir aqui, se o teste deu certo, tá? Nesse arquivo temporário que eu gerei, eu posso clicar aqui com o botão direito no meu kernel, eu vou exportar, eu vou salvar como, tá? Vai vir aqui em GeoTIFF, aqui na busca eu venho aqui então, já fiz um teste aqui com o kernel 2, então vou vir aqui no meu caso, né? Vou colocar aqui kernel underline alfenas. Kernel underline dengue underline alfenas. Certo? Vou deixar aqui tudo aqui com letra minúscula para ele não ter problema aqui de questão de caractere. Tá? E aí eu vou salvar. Olha só, ele já está assumindo aqui, ó, conforme todos os dados que eu trabalhei aqui foi com Sigas 2023S. Então ele já está deixando tudo certinho. Tá? Então o ideal é esse. Tá? O ideal é trabalhar sempre tudo com a mesma projeção e o mesmo dado. Tá? Se possível, até aqui no SRC é interessante também deixar tudo no mesma projeção, o mesmo dado, ou seja, o mesmo SRC. Tá? Aqui ele está com outro, mas nesse caso não vai ter problema não. Tá? Então, é importante a gente padronizar, principalmente do ponto de vista aqui dos arquivos que a gente está gerando. Muito bem, pessoal. Aí, ó, vejam bem. Aí, colocou. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui, né? Adicionar arquivo salvo ao mapa. Tá? E agora ele tornou um arquivo definitivo. Tá? Voltou. Tá? Então, ele voltou aqui. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Tá? Só repetir a função mesmo para vocês, para fixar. Tá? Vem aqui nas configurações o valor mínimo e máximo, deixa aqui no cumulativo, tá? E aí eu inverto a paleta, tá? E aqui eu já até aproveito, ó, vou colocar aqui embaixo, aqui do mesmo modo, o valor intermediário, que eu vou colocar aqui médio, intermediário, alto, tá? Ok? E aí, ó, fez também. E tá tudo certo. Então, esse temporário aqui eu posso remover. Certinho? Bom, tá feito então, pessoal. Tá feito o nosso exercício do kernel. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui usa para muita coisa. Certo? É mais um método de interpolação. Então, mais uma vez, vocês podem, tá, deixar aqui com a questão da transparência. Tá? Vamos supor que vocês vão trabalhar com uma audiência pública, né, para tratar do tema. Tá? Vocês vão lá com o programa e aí vocês vão mostrar para os gestores públicos, tá, por bairro, como que está a questão.
Então fica bem ilustrativo, tá? Além do que vocês podem trabalhar também, como eu disse, né, com o layout. Se aparece aqui então com o Google Maps, o Google Earth, na verdade, pode mudar aqui a cor da linha para dar um contraste, aí aparece melhor, tá? Isso aqui é pessoal também. E é isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Forte abraço e se cuidem.